Bom, aqui nós fazemos a nossa primeira parada na confeitaria e padaria Carecas e Frescos. Nós temos uma paradinha aqui para um café e um pão na chapa. E daqui nós seguimos então, iniciando o nosso roteiro. Hoje nós estamos começando o roteiro de uma forma diferente. Eu resolvi começar aqui pela Praça do Pedro Bruno. Pedro Bruno foi um dos mais ilustres moradores da ilha de Paquetá. E o Pedro, ele trouxe muitas melhorias aqui para a praça. Ele, em determinado momento da sua vida, ele assumiu um cargo público e aí, dessa forma, ele conseguiu trazer melhorias para os parques, né? Ele criou o Parque dos Tamoios, por exemplo, e toda a estrutura da ilha. Algumas lendas surgiram a partir do Pedro Bruno, que era um apaixonado pelo Brasil e, particularmente, por Paquetá. Pedro Bruno, ele nasceu aqui mesmo em Paquetá, e morreu aqui também, e deixou uma história, né? Deixou um legado para a gente, nós brasileiros. Pedro Bruno, ele era pintor, era artista plástico, ele cantava também, e foi uma pessoa muito premiada. Um dos quadros, eu vou mostrar para vocês, né, uma foto de um quadro dele, A Pátria, que foi premiado justamente no momento em que o Brasil passava, pela República, e todo aquele nacionalismo, aquele patriotismo, Pedro Bruno conseguiu exprimir isso num quadro. Ali a estrutura do Pedro Bruno está ali. Pedro Bruno ele se casou em Paquetá, estudou fora, estudou na Europa, teve 4 filhos e deixou todo esse legado, como eu falei, para a gente entender um pouco da história e um pouquinho também, particularmente do Brasil. Eu vou mostrar para vocês um mapa da ilha, para vocês entenderem como que a ilha foi dividida no setor norte e sul, e falar um pouco do início da formação também de Paquetá. Olá, a gente está aqui no Ecotáxi. É uma bicicleta. Bicicleta elétrica. Uma bicicleta elétrica. A gente está fazendo um tour aqui pela cidade, pela ilha. Parecem os carrinhos de Índia. Muito emocionante. Estamos em frente à Casa Rosa, onde serviu de cenário para a novela Moreninha. Que linda essa Casa Rosa! E tem um detalhe, não tem cachorro não tem cão de guarda. Não tem Quem faz a guarda da casa não é o cachorro, é um ganso. José Bonifácio, chamado de um patriarca da independência. Porque, na verdade, toda a independência do Brasil foi articulada por José Bonifácio e a Leopoldina. Na verdade, a Leopoldina deveria também receber o título de matriarca da independência, que foram através deles dois que Dom Pedro I proclamou a independência. E é interessante observar que quando Dom Pedro I estava ainda governando, era o imperador do Brasil, José Bonifácio já era amigo particular dele. José Bonifácio, ele estudou, ele nasceu no Brasil, em São Paulo, mas ele estudou no exterior, e aí ele se casa no exterior e volta para o Brasil aos 45 anos. Então, José Bonifácio tinha mais ou menos a idade para ser pai de Dom Pedro I. Mas eles eram muito amigos, inclusive nas suas escapadas à noite, era acompanhado por José Bonifácio. E essa amizade de Dom Pedro I gerava um certo ciúme das pessoas que estavam ali na sociedade, políticos, e aí acabou-se por fazer um plano para que José Bonifácio fosse incriminado, e assim o foi. E aí, por causa disso, ele teve que ficar isolado na França por 5 anos. E aí, mas ele retorna, Dom Pedro I reconhece que ele era inocente, ele retorna do exílio, e quando ele retorna do exílio, já estava mais ou menos naquele momento da história em que o Dom Pedro I era quase que obrigado a retornar para Portugal. E aí, quando o Dom Pedro I deixa o Brasil, ele pede quem para ficar com os filhos, para ser o tutor? Justamente José Bonifácio,
né, a quem ele confiava. Então ele confia a José Bonifácio a guarda dos seus filhos, e deixa aqui então Dom Pedro II, que era pequenininho, e as suas duas irmãs, para que José Bonifácio pudesse então cuidar deles, né. E aí, com a saída de Dom Pedro, a ausência, melhor dizendo, né, de Dom Pedro I fora do Brasil, novo plano é articulado para comprometer José Bonifácio. Conseguem fazer isso. José Bonifácio, então, permanece aqui na sua casa como preso político, e domiciliar. Então, ele vive aqui, né, os seus últimos dias, quase que como prisioneiro, e por isso, não sei se vocês repararam na placa, aqui é chamado também de Praia da Guarda, porque ficava uma guarda aqui justamente, né, para tomar conta, né, de José Bonifácio. Essa escultura aqui é de André Trevet, um francês cosmógrafo, que pela primeira vez noticiou, né, a descoberta de Paquetá. Isso dentro, ele fazia parte da expedição de Villegagnon, e a seguir, então, os portugueses tomaram conta da ilha e houve as divisões em duas Seis-Marias, a parte norte e a parte sul. Essa notícia da descoberta de Paquetá foi nos anos de 1555, quando André Trevet estava em uma expedição de Villegagnon aqui no Rio de Janeiro.